Ao vivo. Boa tarde, pessoal. Ó, Rafael, Wagner, Neide. Boa tarde para vocês. Estão me ouvindo perfeito aí? Rafael, Wagner, Neide. Boa tarde para vocês. Estão me ouvindo perfeito aí? Tá bom, você não vai falar o nome de ninguém, não pode, né? Nós estamos ao vivo, viu? Hoje você não vai. O James tem hora que parece que viaja no... Boa tarde, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês, colegas, nesse momento em que nós estamos passando. Preocupante, porém, nós vamos conciliando a nossa vida profissional da maneira em que a gente possa trabalhar com segurança. Essa sempre foi uma das preocupações do Cresce. As nossas palestras foram suspensas devido à pandemia, mas esse ano nós voltamos novamente a fazer as nossas lives com informações importantes, junto com o superintendente de rede da Caixa Econômica, Antônio Joaquim, sobre as perspectivas do mercado imobiliário, bem como também falar um pouco sobre as novas formas de financiamento que a Caixa está praticando, porque hoje nós temos uma necessidade, o corretor hoje ele precisa ter essas informações para poder passar para o seu cliente. É importante porque você, que é o elo hoje entre a CEF ou entre qualquer outro agente financeiro e o seu cliente. Então você tem, por obrigação até, de poder orientar o seu cliente qual o melhor financiamento, qual o melhor tipo de financiamento, ou seja, qual que é melhor, não só pela taxa, mas pela modalidade de correção. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto e vocês vão entender um pouquinho melhor essa maneira de você poder passar para o seu cliente, porque, na verdade, quando nós tratamos, às vezes, com um correspondente, ele faz a aprovação, mas o corretor geralmente é quem já fez o contato com o cliente antes, que conversou com o cliente, e que vai ter que passar para ele uma orientação a respeito de qual o financiamento que ele vai adotar para a modalidade que ele está fazendo a compra. Por que isso? Porque isso vai influenciar o resto da vida dele, desse financiamento. Então, nós estamos... nossa preocupação hoje é saber as perspectivas do mercado, até porque isso muitos dos nossos clientes nos cobram, nos perguntam, querem saber qual que é
e nós temos a necessidade de termos esse conhecimento, de falar para ele, de fazer o convencimento de como está o mercado e do que ele pode fazer, qual os empreendimentos também, porque nós não só orientamos quem está comprando no varejo, mas também quem está empreendendo. Então é importante para a gente esse bate-papo de hoje e as modalidades de financiamento, qual é a melhor fórmula para o seu cliente, tá? Por quê? Porque todas essas negociações deverão ser efetuadas antes da assinatura do contrato de financiamento. Porque depois que você assinou o contrato, você não tem como fazer alteração. Então é importante você dar essa orientação para o seu cliente, é importante que você conheça, porque isso também nos traz clientes que muitas vezes não iriam passar pelas nossas mãos, mas quando ele procura saber como ele vai fazer um financiamento, ele vai procurar um corretor de imóveis, ele vai ter que vir a um corretor de imóveis para poder se inteirar desta parte. Nós estamos aguardando o nosso anfitrião hoje, que é o superintendente Antônio Joaquim, que é o superintendente de rede, que a Caixa Econômica agora subdividiu. Antigamente a gente já tinha superintendência, ele é o superintendente, só que só mudou o nome, superintendente de rede. E estamos aguardando, vocês, se estiverem ouvindo bem aí, tá chegando bem para vocês a imagem, confirme aí para a gente. Se alguém tiver alguma pergunta que nós não conseguimos responder durante esse bate-papo, vocês podem enviar para o Cresce, que nós estaremos colhendo a resposta e enviando para vocês. É importante, repito isso, é importante que vocês entendam sobre financiamento, porque hoje o cliente quer saber do corretor de imóveis qual é a melhor opção para o financiamento imobiliário. Pode ser? Ele estava no computador, ele estava trocando. Nós estamos só esperando ele trocar, porque às vezes as pessoas confundem aquela reunião através das salas, e nós gostamos de fazer aqui que você tem gravado, depois você pode tirar alguma dúvida do que foi falado, da maneira do que foi expressado aqui, e sempre às vezes a gente não perde um pedacinho, ou entrou um pouco já depois, mas as perguntas poderão vir, mesmo se nós não conseguirmos responder durante essa live, nós estaremos depois passando para vocês a resposta através de e-mail ou através do WhatsApp, para que vocês tenham saneado as vossas dúvidas. Essa é a primeira live do ano, no sentido de uma live educativa. Então, vamos aproveitar ela, porque nós teremos outras lives. A próxima nós iremos falar sobre locação de imóveis na área que mais influenciam, às vezes, os corretores de imóveis, que é a responsabilidade civil do corretor de imóveis junto à locação de imóveis. Pronto, chegou aí o nosso convidado, nosso amigo Antônio Joaquim, boa tarde. É um prazer tê-lo aqui conosco. Você está me ouvindo aí, Antônio? Olá, boa tarde. Estou sim. Então, seja bem-vindo aqui. Em nome de toda a diretoria do CRES, quero agradecer essa sua boa vontade e essa disposição sua em poder estar falando conosco. E nós estamos falando com corretores de todo o estado do Mato Grosso do Sul. E essas informações que nós estamos necessitando são informações que são importantes para o corretor de imóveis. Eu vou tirar minha máscara também, que está todo mundo longe aqui, tá? Eu fico falando meio... Fico falando meio dentro da...
Aqui também, estamos no ambiente seguro. Então, para o pessoal que está ouvindo, fica meio ruim. Mas o que eu estava falando é importante para o corretor de imóveis, porque ele hoje tem que orientar os seus clientes a qual modalidade de financiamento é melhor para a capacidade de renda dele, de acordo com o que ele faz, com a atividade que ele exerce, para que ele tenha um início tão bom quanto o final, porque na realidade, quando você faz o financiamento, a partir do momento em que você entra, o que começa a prevalecer é desde o primeiro dia até o final, normalmente, aquelas regras básicas serão, vamos dizer assim, levadas em consideração até o final do financiamento. Então, eu estava passando isso para os corretores e nós notamos a necessidade deles desta informação. Então, eu vou deixar você à vontade, com total liberdade aí de mostrar se você tiver slide, se você tiver, o que você tiver, tá? Você vai estar fazendo não só uma live, como uma palestra para nós. É a primeira do ano, todos os anos nós sempre costumamos começar as nossas palestras presenciais. A primeira sempre foi com o superintendente da Caixa, entendeu? Opa. Sempre abrimos o ano, para dar aquela informação, temos tanto de dinheiro para gastar esse ano, vamos trabalhar, vamos correr. Então, eles traziam um público aqui que você precisa de ver. Fazer um sucesso, sempre um sucesso total. Mas desde o ano passado, nós estamos nessa forma, e essa forma, às vezes, ainda não é ainda muito difundida entre os corretores, até porque eles perdem um pouquinho o horário, às vezes eles não conseguem assistir. Mas nessa plataforma nós conseguimos gravar e depois reproduzir para os corretores de imóveis. Então, com a palavra a você, Antônio, para suas saudações e pode abrir seu verbete, tá? É um prazer tê-lo aqui conosco. Joia, eu que agradeço. Muito obrigado, Eli, aí pelo convite. Obrigado pela preferência, de começar 2021 aí trazendo já informações relevantes, dicas, como funciona um pouco o nosso processo, principalmente importante trazer isso para os nossos corretores, que são o grande elo aí entre as pessoas que vendem, e aqueles que querem realizar o sonho da casa própria. E a Caixa, lógico, como maior agente da habitação do país, um grande agente das políticas públicas, um banco que a gente se orgulha de ser o banco de todos os brasileiros, Vamos estar juntos aí com todos vocês para fazer esse movimento cada vez maior. Então, estou muito feliz, mais uma vez aí agradeço o momento e trazer algumas informações importantes. Primeiro, nós temos o orgulho de dizer que a Caixa é o maior banco, a maior rede de varejo do Hemisfério Sul. Então, com todas as nossas agências, lotéricos, correspondentes, nós temos hoje a maior rede de varejo e dentro do estado do Mato Grosso do Sul nós estamos presentes em todos os municípios. Para ter uma ideia de todos os municípios brasileiros, nós estamos presentes em mais de 5.500 municípios. Então, realmente o gigantismo da nossa operação que passa não apenas pelas agências. Então, a Caixa hoje ela tem uma capilaridade enorme, então nós temos, além das agências, nós temos os correspondentes bancários, nós temos as casas lotéricas, nós temos os canais digitais. Nesse momento, nós estamos aqui hoje graças a um canal digital de comunicação. E a Caixa hoje já tem canais digitais em pleno funcionamento, inclusive para a realização de negócios, inclusive para o negócio habitacional. Então, até explicar um pouquinho para os nossos corretores, para o nosso público aqui, como é que a Caixa hoje ela está organizada. Eu sou superintendente de rede do estado do Mato Grosso do Sul. Nós temos 7 superintendências executivas no estado, 5 onde estão vinculadas à rede, as agências lotéricas e correspondentes, uma superintendência de governo, e a melhor notícia, que é uma superintendência executiva exclusiva para habitação. Então, através dessa superintendência, nós trabalhamos toda a cadeia da construção civil,
né, desde o construtor, desde a grande construtora, né, até o beneficiário que quer comprar sua casa própria, que quer fazer o seu financiamento, que quer usar o seu FGTS para realizar esse sonho, né? Então, essa reorganização da nossa rede de varejo trouxe aí uma estrutura dedicada que tem nos ajudado muito, né, a evoluir e, claro, a trazer mais facilidades ainda para o nosso cliente, para todos os atores desse processo da construção civil, né? Então, isso é extremamente relevante, né? Por isso que eu fiz questão de trazer logo no início, né? Isso tem nos ajudado a desenvolver muito o processo habitacional, não só no estado do Mato Grosso do Sul, como em todo o Brasil. Uma outra informação que é importante, a Caixa, ela se orgulha, né, de trazer sobre, além, né, do financiamento habitacional, ela é o banco de todos os brasileiros, que ela tem uma linha completa de serviços, tanto para a construtora, quanto para o pequeno construtor, quanto para a pessoa que vai adquirir o seu imóvel, né? Só para vocês terem mais um dado interessante, né? A Caixa hoje, um dia na Caixa, ele tem aproximadamente 81 milhões de interações com o cliente. Um dia. Estou falando de um dia, né? Então, assim, além dos pagamentos, né, de FGTS, seguro-desemprego, abono salarial, né, dos nossos clientes correntistas como um todo, a Caixa tem todos os serviços bancários, né, necessários, as transações nos canais digitais, as transações nas casas lotéricas, né, os pagamentos de Bolsa Família, os atendimentos de teleserviço, no autoatendimento. Então, é um número enorme, né, que representa basicamente a população da África do Sul. Então, vamos dizer que a gente atende todo dia, né, a África do Sul inteira, né, dentro dos nossos canais da Caixa, né? Então, realmente, é uma operação gigantesca, né, que nós temos um grande orgulho de fazer parte, né? E dentro dessa, né, falando de grandes números, né, ano passado, nós tivemos a maior contratação da história, né, habitacional, na Caixa, com quase metade dos contratos habitacionais do Brasil sendo feitos na Caixa, né? Então, foram mais de 116 milhões de contratos. A gente estima, né, pela média de pessoas na família, que nós viabilizamos através, né, da nossa intermediação financeira e do trabalho de vocês, né, de quem leva, né, quem faz aí essa junção aí de interesses dentro do processo habitacional, que são os corretores, nós conseguimos levar para praticamente 2 milhões de pessoas, né, esse sonho de estar na sua casa nova, né? Então, 2 milhões de pessoas, basicamente, praticamente a população do nosso estado, né? 2/3 aí da nossa população. Então, de casa nova em 2020, graças a esse nosso trabalho conjunto e a Caixa sendo a grande intermediadora desse processo, né? Uma coisa que é importante, assim, nós temos vários dados relevantes, tá, Eli, e demais. Agora, eu acho que é interessante a gente trazer um pouquinho de como é a operação no dia a dia, né? Eu acho que é isso que os corretores mais anseiam, né? Nesse momento aqui, né, a gente pode fazer outras lives aí, outros módulos, vamos dizer assim. O assunto do processo habitacional, ele é extenso, né? São várias modalidades, né? Cartas de crédito, várias formas de fazer, né, a operação acontecer, né? Tanto no financiamento para a pessoa jurídica, quanto para as pessoas físicas, né? Que é o beneficiário final. Então, nesse momento, nós vamos trazer um pouquinho mais detalhado a modalidade com recurso da poupança, tá? Ano passado foi um volume extraordinário, né? Mais de 50 bilhões aplicados, né, em poupança. Para essa modalidade, esse ano, nós temos um orçamento de mais de 30 bilhões, né, disponíveis. Então, a Caixa ela tem, né, em saldo de poupança quase 400 bilhões de reais para aplicar em habitação, né? E dentro dessa modalidade nós temos aí um orçamento de cerca de 30
bilhões. Né? Então, é um volume extremamente relevante. Né? Esse ano, nós já estamos superando, inclusive, o orçamento, né, da contratação de SBPE aqui dentro do Estado, e temos feito um trabalho muito forte, né, com os correspondentes bancários, com as agências, né, dentro do aplicativo Habitação da Caixa, tem um app da habitação, onde o beneficiário ele já pode dar entrada no processo dele de financiamento, também através do aplicativo. Em 2019, nós tivemos 410 milhões, né, foi o início do processo. Ano passado, isso ganhou corpo, né, vem se consolidando ao longo do tempo. Ano passado, nós tivemos mais de 2 milhões de financiamentos através do aplicativo da habitação. Né, e cada vez mais isso vai se popularizando. Um grande movimento que a Caixa fez ano passado, né, todos acompanharam, foi o pagamento do auxílio emergencial. Nós tivemos, né, através do aplicativo, mais de 1 bilhão de acessos, né, com mais de 100 milhões de contas digitais dentro do aplicativo. Então, a nossa operação digital ela já está funcionando muito bem. 75% das transações de pagamento do auxílio foram feitas de forma digital. Né, isso é importantíssimo, até pelo momento que nós vivemos, né, de deslocamentos, né, de estar onde tem mais pessoas, né, a facilidade que a Caixa tem colocado de trazer mais informações e processo, né, final, que as pessoas possam fazer suas transações através dos aplicativos. Então, isso tem sido bastante positivo e o aplicativo Habitação também já está no ar e é mais uma possibilidade aí para que os nossos clientes, né, nossos clientes em comum, possam utilizar. Né? Especificamente, se você quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Eu vou trazendo os assuntos aqui, até para otimizar o tempo, né? A gente tem um horário aí, então eu vou trazendo são aqui 55 minutos. No total. Vou trazendo alguns assuntos, e aí se você tiver alguma situação específica dentro do tema aqui que nós estamos abordando, você pode falar na hora aí, tá joia? Beleza. Dentro do processo habitacional, nós temos várias modalidades, né? Tem a carta de crédito FGTS, a carta de crédito SBPE, que é essa com recurso da poupança que nós vamos falar hoje. Tá? Dentro das modalidades de financiamento, recentemente, né, o nosso presidente, ele até deu uma entrevista e dando já uma sinalização que a Caixa não pretende, não tem nenhuma perspectiva nesse momento de aumento das taxas de juros, né, do financiamento habitacional. A gente sabe que todas as medidas que a Caixa tomou ano passado foram fundamentais, né, para que o mercado da construção civil continuasse aquecido, né, as vendas, né, saltassem aí a patamares, né, de excelência. Realmente foi um movimento muito grande, principalmente a partir do segundo semestre. E a Caixa, dentro dessa linha do tempo, ela criou algumas modalidades de financiamento. Então, até agosto de 2019, nós tínhamos o financiamento com a taxa de juros atrelada à TR. Né? Quando foi a partir de agosto, a Caixa criou a nova modalidade, né, que aí a pessoa pode escolher a TR ou o IPCA, né, na inflação. A partir de fevereiro do ano passado, né, foi acrescentado mais a modalidade de taxa fixa, sem nenhum indexador. Então, ano passado nós tínhamos TR, nós tínhamos o IPCA e nós tínhamos a taxa fixa. Agora, em março, né, mês passado, a Caixa lançou a modalidade com o indexador da poupança. Ou seja, conforme o rendimento da poupança, a taxa de juros ela se movimenta. Né? A gente tem acompanhado ao longo do tempo, não há um crescimento, né, grande, né, um crescimento exponencial aí com relação à taxa da poupança. Ela acompanha a taxa Selic, que tem tido patamares pequenos, e ela é uma parte, né, dessa taxa de juros da Selic. Então, para a gente poder só entender o raciocínio, eu não vou entrar muito no detalhe, porque daqui a pouco eu vou dar uma dica aí que é o pulo do gato, né?
aquela dica especial aí para quem está na ponta, né, fazendo o negócio acontecer, possa ter facilidade no seu processo, né, de convencimento, de contato com o cliente, de abordagem, né, até de orientação para o cliente decidir, né, como que ele vai fazer o financiamento dele. Então, lá na poupança, nós temos uma taxa de 3,35, né, ao ano, que ela é composta pela remuneração da poupança, né, mais a taxa de juros da Caixa, né? Então ela começa com 3,35 mais a variação da poupança, que é 70, hoje a poupança ela é 70% da Selic, né? Ela só vai sair dessa, né, por enquanto, né, pelas normas que regem a poupança, ela só vai sair desse patamar caso a Selic volte a superar 8,5% ao ano, né? Então, nos patamares atuais, né, que da Selic, nós temos aí a taxa de juros de 3,35 mais essa variação, essa taxa de remuneração da poupança, que hoje é 70% da Selic, né? Então, isso compõe a taxa de juros que é cobrada nessa modalidade de financiamento. Aí é importante, Eli, né, e demais, o cliente, e aí vem a dica, né? Tem várias modalidades, vários cálculos. Se você entrar, né, em alguns sites aí que tem professores, né, com videoaulas de horas, né, explicando como é que funciona a sazonalidade, vai e vem, né, como é que isso vai compor a taxa de juros. Mas o ponto principal o nosso simulador. Hoje a Caixa ela tem um simulador de financiamento habitacional, onde já é bastante popular, tem milhões de acessos diariamente, mas a gente ainda percebe no dia a dia, né, a necessidade de uso maior dessa importante ferramenta. Essa ferramenta é pública, ela está no site da Caixa. Certo. Ela está no site, ela está no aplicativo da Caixa, né, então está na mão de qualquer pessoa. Só para você ter uma ideia, esse simulador é o mesmo que a gente usa numa agência da Caixa. Então, quando você entra no simulador, você faz a simulação, você coloca seus dados, né, ele pede algumas informações, você vai dizer lá se você está há mais de 3 anos trabalhando no regime da FGTS, sua data de nascimento, para ele calcular o prazo máximo, o valor do imóvel. Então, com essas informações, o próprio simulador ele já parametriza, né, ele já direciona para as modalidades possíveis de financiamento. Então, assim, é direto para quem faz, né? Sem a necessidade do cliente ter que estudar todas as modalidades possíveis para ele pensar ou tentar entender qual é a modalidade que ele vai se encaixar. Então, o simulador ele dá essa facilidade e ele está na mão de todo mundo, né? Então, depois que coloca essas informações, ele já dá lá, né, em tempo real, quais são as possibilidades de crédito, né, que o cliente tem. Quem é cliente Caixa, né, que tem os seus negócios com a Caixa, tem seu cheque especial, sua conta, traz o salário, né, tem uma taxa de juros reduzida, né, pelo pacote de relacionamento. Lá tem taxa com relacionamento e tem a taxa sem relacionamento. Então, quem não tem nada na Caixa ainda, mas pretende trazer, ele vai ter essa facilidade ainda de ter um abatimento na taxa de juros. E lá mesmo ele pode simular o que é melhor para ele, né? Isso é importante. Ele já simula o que é melhor para ele, né? Na condição dele, aquilo que é mais adequado ao perfil dele, ao momento de vida dele, né? Ao imóvel que ele pretende comprar. É interessante que o simulador você pode usar a qualquer momento, inclusive ainda sem ter um imóvel em vista, né? Você vai lá, entra num site de busca, procura um imóvel, e aí você olha, será que esse imóvel eu consigo pagar? Então é só entrar no simulador e ver, colocar a sua renda, que ali já dá uma prévia daquilo que vai ser possível fazer de financiamento em função da renda que você informar lá. Lógico que aquilo não é uma avaliação de crédito, né? A avaliação de crédito ela vai ser feita, né, numa agência ou no correspondente bancário, com toda a documentação pertinente. Mas ali ele já te dá uma boa noção, né, dos valores possíveis, dos limites possíveis e daquilo que você pode fazer de financiamento, né? Então essa é uma dica de ouro
né, até para que você procure seu imóvel, né? Então, alguns corretores, inclusive, já usam, né, em seus sites uma ferramenta similar. Pode colocar até o link, né, do site da Caixa para que a pessoa já tenha a informação lá oficial, para que a partir do momento dessa simulação ele já possa identificar aí o que ele pode, né, no momento adquirir. E é interessante, né? Às vezes a gente pensa que o financiamento, eu vou ficar muito tempo pagando. É interessante acompanhar lá no próprio aplicativo, no simulador, ele dá inclusive a evolução do contrato. Então, como são parcelas, né, a modalidade mais comum é das parcelas decrescentes, então ele consegue acompanhar quanto que é a primeira parcela dele e quanto que ele vai pagar daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, né? Ele vai ver que a parcela ela tem um decréscimo, né? E o importante é que ele acompanha, né, ao longo do contrato essa finalização. Quando chega no final, realmente são valores aí que o trabalhador, né, que o cliente consegue pagar com tranquilidade, né? Dentro do processo de financiamento, ele tem também uma possibilidade importante, né, principalmente para quem trabalha de carteira assinada, que é o uso do FGTS, né? Que a pessoa pode utilizar o seu FGTS para a entrada, né, inclusive para amortizar o seu saldo devedor a cada 2 anos. Também é muito importante para desafogar, né, o orçamento aí mensal das famílias. E ainda tem a possibilidade, né, e aí é conforme cada caso, mas o trabalhador ele ainda pode fazer a amortização, o pagamento de parte da prestação com o seu saldo de FGTS. Então ele pode pagar até 80% da prestação mensal com o que ele tem de saldo de FGTS, né? Então, exemplo, uma parcela de R$1.000, se ele tiver saldo suficiente para pagar 80% da parcela por 1 ano, o valor que ele vai ter que pagar por mês, né, nessa parcela de R$1.000, ela vai ficar R$200. Os outros 800 vai ser pago com o que ele tem de saldo de FGTS. É mais uma dica, né, importante, e logicamente que é uma informação aí relevante também para os corretores, né? Às vezes aquela decisão que falta, né, de aquisição do imóvel. Então são possibilidades que o cliente tem para que ele possa realmente O meu travou aqui. Voltou? Uma pergunta aí, deixa só para... Travou. Travou, né? Voltou agora? Voltou. Deixa eu só fazer uma pergunta aí. Vamos dizer que você, comprado hoje, imóvel hoje que você vai adquirir hoje, tá? Ele usa o FGTS como parte de pagamento da entrada. Ele pode utilizar essa mesma formulação de pagar, por exemplo, prestações, abater prestações com esse FGTS também, não? Pode sim. Pode. São eventos diferentes, né? Então, por exemplo, se ele usa para amortizar o contrato, ele só vai poder usar novamente com 2 anos, né? Como o uso da parte da prestação, né, o pagamento da parte da prestação é um evento diferente, ele pode utilizar sem nenhum problema. Só para complementar, né, sobre os parâmetros aqui o que a pessoa pode comprar, né, com a carta de crédito SBPE com recurso da poupança, né? Então é importante, ela pode comprar imóvel novo, pode comprar imóvel usado, ela pode fazer a construção, ela pode usar para reforma, né? E isso tudo ela pode dividir, né, fazer o financiamento em até 420 meses e pode financiar até 80% do valor, né, do imóvel, né? Então, assim, é um movimento importante, é uma informação importante, porque abre muitas possibilidades para que a pessoa possa ir adquirir seu imóvel, né, sua casa própria. Como estão as nossas taxas de juros hoje na Caixa? Porque nós tivemos uma concorrência com o mercado financeiro, no geral, né?
Sim, a gente, como são várias modalidades, né, ela varia muito em função da renda, do valor do imóvel, do quanto, de qual o indexador que ele vai usar, né? Então hoje a nossa menor taxa, ela é a taxa do SBPE, né, vinculada à poupança, dentro do SBPE, essa vinculada à poupança. Ela começa com 3,35 ao ano, certo? E aí, como eu disse, né, é importantíssimo acessar o simulador, porque lá você vai ter esse enquadramento devido. Então, às vezes, o cidadão lá, ele pega uma calculadora, né, ele faz uma conta lá, com 3,35 eu vou pagar X, né, por mês. Mas o simulador, ele dá toda essa condição, né, e ele vai atualizando, né, à medida que o indexador ele vai mudando de valor, né, no caso hoje é fixo, né, a Selic hoje está no patamar, ela não varia diariamente, então ele já dá lá qual é o valor da taxa efetiva, né, quanto que ele vai pagar por mês e o que é importante, né, é bem transparente. Lá no simulador, ele vai te dar quais são os valores que compõem aquela prestação. Então, para que a pessoa não... mas essa prestação vai ficar X, então lá vai ter qual é o valor do seguro, né, de proteção do imóvel, qual é o valor que está amortizando todo mês, né, porque a parcela ela tem o valor que amortiza no débito e tem o valor dos juros. Então, tem lá o valor também, quanto que vai amortizar todo mês, até para que ela possa ter segurança, né, e ter na mão como que vai ser o financiamento dela. E depois, logicamente, de assinar contrato, ela também recebe essa tabela de evolução da dívida para que ela possa acompanhar para e passo aí como vai ser o seu financiamento. E tem mais um detalhe importante. Depois que você tem o financiamento, o cliente ele pode acompanhar 24 horas por dia como é que está o seu financiamento, através do aplicativo. Do aplicativo da habitação. Então, é uma facilidade enorme. Através do aplicativo, ele pode, inclusive, antecipar parcelas, ele pode solicitar o pagamento, o uso do FGTS. Então, uma série de funcionalidades que está na mão de todos os clientes, né? Eu cheguei em Campo Grande tem pouco tempo, né? Eu era superintendente lá no Pará. Tem até alguns colegas do Pará que já entraram aqui, eu já vi entrando também, acompanhando aqui a live. Então, quando quando eu vim de lá, né, eu procurei, né, procurando imóvel aqui na cidade, aí conversando, e a gente precisa do corretor, né? O corretor, ele é fundamental, né, principalmente para quem está mudando de cidade, né? Então, conversei com alguns aqui na cidade, conheci alguns, né, vi o nível de profissionalismo que realmente os corretores têm aqui, fiquei muito satisfeito, né, e vi a importância que essas informações precisam chegar para quem faz, né? Precisam chegar na mão do corretor. Então, assim, uma iniciativa como essa é importantíssima para que a gente possa levar são informações simples, né? Muitos já sabem, mas nós ainda temos né? É importante a gente nivelar essa informação, porque quanto mais informações práticas, né, o corretor tem lá no dia a dia, ele vai estar lá dentro de um imóvel, né? Que às vezes até distante da cidade, enfim, né? Ele não vai estar ali não vai ter como ligar para alguém para tirar alguma dúvida. Então ele precisa ter as informações na mão, né? E a gente tem feito esse trabalho aqui de levar essas informações. O Tiago, que é o nosso superintendente executivo de habitação, tem feito, né, várias rodadas aí de reuniões também, com todos os atores do processo da construção civil. Nós temos feito uma esteira, e aí é importante também, a informação é importante, né, para quem está vendendo. Nós temos trabalhado uma esteira ágil para que os processos dos empreendimentos como um todo, né, eles possam ter a agilidade necessária para que né, para que o contrato vire casa, né? Então, que a gente faça o processo o mais rápido possível para que as construtoras tenham, né, condições de produzir mais empreendimentos e, logicamente, aí a gente crescer, né, nós juntos crescermos aí todo esse mercado, né? Então, é um movimento que ele passa, né, a cadeia da construção civil ela é grande e nós estamos aí sempre de mãos dadas, né, com todos os atores
para fazer esse processo funcionar. E mais uma informação importante ali, que eu não posso deixar, eu vou lembrando e vou trazendo, né? Sobre os correspondentes bancários, né? Hoje nós temos uma rede muito forte, né, muito boa de correspondentes bancários, que fazem o nosso processo habitacional de uma forma muito, vamos dizer assim, ágil, né, e adequada. E também, lógico, pulverizando, né, esse atendimento, sem a necessidade de que o cliente necessariamente tenha que ir a uma agência da Caixa, né? Então, ele pode rodar todo o processo dele através do correspondente bancário, e nós estamos aceitando propostas, né, de novos correspondentes, né? Então, as imobiliárias que se interessem, né, em se credenciar como correspondente, pode procurar uma agência da Caixa ou a Superintendência de Habitação, né? Eu vou deixar um contato aí de vocês para esse serviço, para que apresente, né, seu plano de trabalho, e aí, logicamente, a gente possa fazer aí uma seleção, né, daqueles parceiros para trabalhar conosco também dentro desse processo, né? Então, e nós damos todo o suporte, né, todo o acompanhamento, todo o treinamento para que esse correspondente possa atender o nosso cliente, né, da mesma forma que nós atenderíamos em uma agência nossa, né, com toda a gama de produtos e serviços, com todas as condições que nós temos na agência, também a possibilidade do correspondente fazer direto para o cliente. Beleza. Eu vou te fazer 3 perguntas já aqui, porque eu falei pro pessoal que eles podiam fazer perguntas e depois, se a gente não conseguisse responder durante a live, nós responderíamos depois, tá? Há possibilidade da Caixa abrir uma linha de financiamento para aquisição de terreno, só terreno? Porque tem o terreno mais a construção, né? Só para a linha de terreno? Tá. Nós vamos avaliar como é que está a nossa carteira aqui com relação a isso. E as possibilidades que nós já temos, a gente faz um resumo para vocês, e aí você pode divulgar aí nos grupos dos corretores, pode ser? Pode ser, beleza. Outra pergunta aqui também, aliás, sobre o Casa Verde e Amarela. A taxa de juro mínima e a máxima para a Casa Verde e Amarela. Atualmente. É uma opção, esse aí já entra dentro do FGTS, né? Então, a taxa ela vai variar, né, em função da renda do proponente, né? E aí eu não tenho exatamente o valor da taxa aqui. Kézia, consegue para mim? O valor mínimo e máximo da taxa da Casa Verde e Amarela, né? E aí eu já passo aqui para vocês. Certo. Uma outra pergunta também é o seguinte, a Caixa ainda tem alguma... Porque havia um convênio com um funcionário público federal que poderia financiar até 90%. Isso está valendo ainda? Não está valendo mais? Como é que está? Como eu disse antes, né, essa variação ela depende do enquadramento, né? Dentro do financiamento da poupança, hoje nós estamos trabalhando com 80%. Isso pode mudar a qualquer momento, né? Então nós temos feito... Mas pois não. Aquele convênio, foi feito uma época convênio com, eu não lembro se foi com o governo do estado ou com o governo federal, entendeu? Que poderia ser feito financiamento até 90%. Só que como esse ano as coisas mudaram tanto, a gente fica meio... O limite hoje está em 80%, tá? 80%. Isso, agora a gente pode localmente, né, tentar trabalhar aí uma flexibilização, isso não tem... Né, não tem problema da gente tentar uma alternativa com relação a isso. E a construção aquisição terreno-casa? Qual que é o modelo em termos assim de entrada? É a mesma coisa, 80% também? 80%. Se a pessoa já tiver 80%. O terreno, né, ela já pode entrar com o terreno como entrada do processo, né? Então, isso também Mas se não tiver, ele pode fazer aquisição? Pode fazer aquisição as duas coisas também. Ela pode fazer as duas coisas em
em conjunto, né? Ela pode fazer a aquisição do terreno já com a construção. Basta ela já apresentar o projeto da construção, que aí a Caixa paga já o terreno, né, para quem ela vai comprar, e a construção a Caixa vai fazendo na modalidade de reembolso, né? O beneficiário ele vai com a entrada, já começa a construção do imóvel, e através das medições a Caixa vai reembolsando, né, o mutuário ali, o proponente que está construindo, vai fazendo o crédito na conta até finalizar o contrato de financiamento. É importante que enquanto ele está pagando, enquanto ele está na fase de construção, ele não vai pagar o valor dos juros inteiro, né? Ele vai pagar apenas o proporcional àquele valor que ele vai utilizando. Até porque cada obra é uma história, né? Então, né, ela varia muito aí com relação ao prazo de obra, né, em função das peculiaridades locais da obra que vai ser executada, né? Então, isso aí é bem importante. E essa taxa de juros, vamos dizer assim, para aquisição, terreno e construção, ele é a mesma de construção? Aliás, perdão, de aquisição? É a mesma. A mesma? É a mesma. É a mesma faixa de juros da modalidade de habitação, como eu trouxe aqui hoje, ela é para todos os tipos de imóvel, né? Imóvel novo, usado, aquisição de terreno e construção. Mais uma vez aquela dica de ouro que eu coloquei no início, né? O proponente, o corretor, é fundamental ele trabalhar qualquer oferta, qualquer momento dentro do processo de escolha de um imóvel, ou de oferta, ou de indicação, né, a um cliente que o corretor tenha, trabalhar com o simulador na mão. Porque, por exemplo, eu posso, a taxa de juros, né, ela pode mudar. Então, além da taxa de juros, tem os indexadores, né? Então, naquele momento que ele faz a simulação, ele já vai ter a taxa mais atual. Então, às vezes, ele pode ficar preocupado, né? Falar, mas eu ouvi ontem que mudou a taxa X. Ele pode entrar no simulador que já vai estar a taxa atualizada, né? Então, isso aí já dá segurança para que ele tenha sempre a taxa atual ali na mão dele para poder fazer a conta, né, do seu financiamento. No momento da negociação, né? Porque da negociação e até do momento vamos dizer assim, naquele momento que o cidadão está em casa, né? Aí está conversando ali com a família, fala, vamos comprar um imóvel, né? E aí ele fala, tá, mas eu posso comprar um imóvel do valor de quanto, né? Ah, não, eu tenho que amanhã, eu vou lá na agência, eu vou procurar a Caixa, vou para saber quanto. Não precisa, ele está lá na mão, está na mão dele, está no celular, está no computador. Ele pode entrar ali, já faz as simulações, ele olha, poxa, eu posso comprar uma casa de 300 mil. Aí, mas será se aumentar mais um pouquinho a prestação, eu já não consigo uma casa de 400, né? E aí ele vai lá, simula quantas vezes ele quiser, ele pode navegar ali à vontade, né? E aí pode lembrar, mas tem aquela sua renda lá, sei lá, da esposa ou do marido, enfim. Eu tenho mais aquela renda, vamos incluir aqui, vamos ver o valor máximo. Ele pode fazer tudo isso lá dentro do simulador e escolher a melhor forma, a melhor taxa, né, a entrada. Ele pode fazer uma entrada menor. Ah, não, eu já tenho a metade, então eu vou já dar 50% de entrada, ele coloca lá 50% e já vai dar o valor. Inclusive as opções de seguradora, né, já tem lá também todas as opções. Então, assim, é muito prático, né, e bem abrangente para que a decisão de compra ela seja bem acertada, né? Bem transparente, né? Esse processo de taxa de juros ele é bem transparente, então é público para qualquer brasileiro aí acessar e ver em que patamar está o processo de financiamento, a taxa de juros que ele pode pagar. É importante, eu vou fazer uma colocação e você afirma positivo, né, ou não, mas nós travamos com aquelas casas entre 200 e 300 mil, por questões, às vezes, quando ultrapassava o limite do Minha Casa Minha Vida, finado, né? Entendeu? Não do Casa Verde e Amarela, do Minha Casa Minha Vida, você travava, você travava no anterior. Aí o SPTE abriu
essa modalidade do SBPE com uma taxa de juros mais convidativa. E eu vejo assim, por exemplo, você naquela outra situação, você não podia ter um imóvel. Hoje é o contrário. Às vezes você tem um imóvel de 200 mil, eu quero comprar um imóvel de 300, 400, 500 mil, eu posso dar pela SBPE, eu posso dar esse imóvel meu como parte de pagamento, aquela entrada que eu precisaria, né? E sem alterar as taxas de juros, ok? Confere isso. Então, vamos por partes, né? Quando você fala de... com relação ao valor do imóvel, tem que simular. Né? Então, para ver o enquadramento da renda, para ver se a renda encaixa no verde e amarelo ou encaixa no SBPE. Então, tem que fazer a simulação, não tem outra alternativa. Né? Agora, nesse outro momento, em que eu tenho um imóvel de um valor menor, eu quero comprar um de um valor maior, você precisa vender esse imóvel, né? A Caixa não vai pegar o imóvel como entrada. Né? Não sei se foi isso que eu entendi. Não, é que é o seguinte, antes você, para fazer um financiamento, a taxa do SBPE sempre era mais alta. Então você tinha um problema o seguinte, que normalmente o cara recorria, mas não adiantava mais, não adiantava muito. Como a taxa do SBPE ficou, vamos dizer assim, acessível, tá? Eles melhoraram, melhorou a condição, porque, por exemplo, eu não podia ter um imóvel. Vamos dizer, eu vou falar uma situação antiga, mas que esquecemos, mas que é só por exemplo. Vamos dizer assim, eu quero comprar um imóvel para mim mesmo. Eu tenho uma casa hoje que vale 200 mil reais, quero comprar uma de 350, e eu não podia, por exemplo, dentro da Minha Casa Minha Vida, que era o modelo que a gente tinha anteriormente, quando você saía do Minha Casa Minha Vida e ia para o SBPE, a tua taxa de juro ia lá para 9, 9,5%. Hoje não. Hoje você tem você faz vamos dizer assim, o seu levantamento lá, e aí eu tenho uma casa de 150 mil, eu posso dar de entrada numa casa de 300 e fazer o financiamento pelo SBPE sem ter que pagar uma taxa de juro maior, porque a taxa do SBPE, ela já contempla essa facilitação. É isso daí? Perfeito. Se você já tem um imóvel, quer comprar um imóvel maior, você vai acessar a taxa de juros normal. Né? Não tem uma taxa diferenciada para quem já tem imóvel ou quem não tem. Né? Então, essa taxa que eu trouxe hoje, dessa modalidade que eu trouxe hoje, ela já parte de 3,35 ao ano. Então, é uma taxa extremamente atrativa, né, e interessante para que a pessoa possa adquirir seu imóvel. Somente quando o cidadão faz lá aquela conta do aluguel, né, que ele olha, eu estou pagando X de aluguel, eu vou pagar tanto de prestação. Então, ele já tem ali uma taxa extremamente reduzida, né, dentro do SBPE. Mesmo que ele já tenha um imóvel, desde que ele tenha renda suficiente, né, para fazer o financiamento, ele pode fazer sem nenhum problema. E ele pode fazer essa permuta, que seria a entrada, que muitas vezes a pessoa não tem, ele teria imóvel para fazer a negociação com o vendedor, né? Quer dizer, isso seria a diferença, quer dizer, a facilitação do negócio. Exatamente. Né? É como se fosse um recurso próprio, né? Ele vai dar já de entrada o imóvel lá com a pessoa que ele está comprando, a pessoa, né, aceitando ali, ele faz a negociação e ele financia. Vamos dizer que o financiamento aí seria 400 mil, ele tem um imóvel de 200. O valor do novo imóvel é 400, ele tem um imóvel de 200. Ele pode chegar para o camarada e falar, você aceita minha casa de 200? Eu pago os outros 200 à vista. Só que a vista é o financiamento que ele vai adquirir na Caixa e quem está vendendo vai receber o dinheiro à vista. Né? Isso é importante. Parece simples, mas quando você vai no dia a dia, né, às vezes o vendedor não tem essa noção. Você vai financiar... Não, eu quero receber tudo de uma vez. E realmente ele recebe à vista, né? Ele recebe o valor de uma vez só. Exato. Isso facilitou muito a negociação, tanto que os imóveis da faixa de entre 200 e 300 mil não tinha muita negociação. Até porque também eram imóveis, a maioria usado também. Então, isso hoje cai por terra, porque a taxa tanto do imóvel novo quanto do usado continua a mesma para o SBPE.
certo? E isso é importante porque amplia o leque, né, de possibilidades. Então, tem que entrar, você tem uma situação, a minha situação é essa, entra no simulador. Pode entrar no simulador, ele vai ter lá as perguntinhas, você vai colocar e ele já vai te indicar o que você pode fazer no momento. É muito simples, é muito fácil. Certo. Eu acho importante isso aí, eu acho que foi até uma, vamos dizer assim, uma saída. Vou ter que ser rápido aqui, que nós temos mais 3 minutos. Foi uma saída muito estratégica do governo e eu acho que isso aí trouxe uma necessidade, veio, vamos dizer assim, trazer a necessidade que o mercado tinha para esses imóveis, para dar liquidez para esses imóveis. Bom, Com certeza. eu quero te agradecer, Antônio, porque por esse bate-papo, por esse esclarecimento. Isso é importante e a gente procura sempre estar informando o corretor, porque ele é o elo entre a Caixa, entre o financiador, entre quem vai comprar o imóvel, e as pessoas muito nos perguntam. Então, você tem que estar com conhecimento da causa para você não instruir teu cliente de uma forma errada. Tá? Aqui eu quero deixar meus agradecimentos pela sua gentileza. Eu creio que teremos que fazer uma nova live, uma outra live, tá? Vou te dar mais um tempinho, que eu tenho 2 marcadas, depois a gente volta a conversar sobre Caixa, sobre financiamento, entendeu? E receba o nosso abraço, foi um prazer conhecê-lo, porque nós já éramos para nos encontrado, mas pelos problemas que você teve, quero deixar aqui também meus sentimentos, eu sei que a situação é complicada para todos nós nesse momento, tá? E em nome de toda a diretoria eu quero agradecer, e você tem aí 2 minutos ainda, 1 minuto e meio para fazer essas considerações finais. Travou. Não consegue? Perdemos? Pessoal, infelizmente o Antônio não vai conseguir se despedir. Quero agradecer a todos vocês. Se vocês tiverem outras dúvidas, envie para nós vamos fazer a ponte e vamos devolver a resposta e a solução para os problemas. Também, se as dificuldades que vocês tiveram, nós estamos falando hoje para todo o Mato Grosso do Sul e queremos deixar um abraço a vocês, um agradecimento por estar conosco, tá? Na próxima live nós vamos estar falando sobre locação, no que tocante à responsabilidade civil do corretor de imóveis. Vocês já estão convidados, fale para os seus amigos, nós novamente faremos a comunicação para todos em data já próxima, na próxima live, tá? Um abraço a todos, obrigado, uma boa noite e saúde para todos vocês, que Deus nos guarde e nos abençoe. Grande abraço e obrigado por você estar conosco hoje.